A luz que São Miguel Arcanjo derrama sobre você neste instante atravessa cada sombra que tenta ocultar sua coragem, rompe a tensão que se esconde atrás da sua respiração acelerada e desfaz a ansiedade que pesa profundamente sobre o seu coração. A espada que ele empunha não é símbolo distante de um combate antigo. Ela é instrumento vivo da graça de Deus, enviada para cortar pensamentos que te aprisionam, silenciar medos que te enfraquecem e devolver clareza ao lugar onde antes havia confusão. Nada do que você enfrenta hoje é ignorado pelo céu. Cada dor silenciosa, cada angústia que você não sabe explicar, cada noite em que sua mente não para de girar, está agora diante de Deus, iluminada pela intercessão do Príncipe dos Exércitos Celestes. Enquanto você escuta estas palavras, a presença de São Miguel Arcanjo se aproxima como escudo, como força, como promessa de libertação. Ele não vem apenas observar sua luta interior. Ele entra nela com autoridade, como mensageiro da vitória que Deus já preparou para a sua vida. A luz que o arcanjo traz não elimina seus desafios, mas transforma a forma como você os enfrenta. Ela toca o medo que aperta seu peito e desfaz a mentira que tenta convencer você de que está sozinho. Ela dispersa a ansiedade que domina seus pensamentos e substitui o caos por uma ordem espiritual que nasce da paz divina, não da força humana. Este é o momento em que sua alma é lembrada de quem luta ao seu lado. Aquele que derrotou as trevas desde o princípio, agora estende sua espada de luz sobre sua mente, libera seu coração do peso que o exaure e restaura sua confiança nas promessas de Deus. Nada pode resistir à luz que ele porta. Nenhuma inquietação é grande demais para aquele que foi escolhido para anunciar a vitória do Altíssimo. Por isso, enquanto você se entrega a esta oração, prepare-se para sentir a libertação que atravessa o invisível e alcança sua história, pois onde São Miguel Arcanjo se levanta, nenhuma sombra permanece. Onde sua espada toca, a esperança renasce. Onde sua luz repousa, sua vida começa a mudar. A oração que inicia a batalha interior. São Miguel Arcanjo, toma agora o meu coração entre tuas mãos e envolve minha vida com a luz que procede do trono de Deus. Toco tua presença com fé e confiança, pedindo que tua espada sagrada corte toda raiz de medo que cresce dentro de mim, remove cada peso que sufoca minha alma e desfaça toda a ansiedade que se levanta como tempestade silenciosa contra minha paz. Inclino minha mente diante da tua autoridade, pedindo que teu brilho celestial penetre meus pensamentos, purifique minha memória, ordene minhas emoções e restaure o equilíbrio que perdi no meio das minhas lutas. Reveste-me com tua força, guia meu espírito e permanece ao meu lado enquanto enfrento realidades que não consigo vencer sozinho. Defende-me contra aquilo que apenas tu vês, porque muito do que me enfraquece não nasce fora, mas dentro de mim, nos pensamentos que me assustam, nas preocupações que não controlo, nas dúvidas que se agigantam quando me sinto vulnerável. Rompe agora toda sombra que tenta se aproximar, cala toda voz que me desanima e desfaz toda a ansiedade que me distancia da vontade de Deus. Toca meu interior com a espada que ilumina. Abre caminhos onde minha esperança falhou e sustenta meus passos quando minha força não basta. Que tua luz seja abrigo, que tua presença seja escudo, que tua intercessão alcance o lugar mais profundo da minha alma, onde guardo dores que nem sei nomear. Conduz meu espírito para longe da inquietação e aproxima-me do amor de Deus que cura, fortalece e liberta. São Miguel Arcanjo, que tua espada de luz proteja minha mente enquanto eu descanso e que teu poder, concedido pelo Altíssimo, liberte meu coração de tudo o que ainda tenta me aprisionar.
Que assim seja pela vontade de Deus e pela tua fiel proteção em cada instante da minha vida. Quando o coração pede socorro e a luz responde. Quando o coração chega ao limite e já não encontra palavras para expressar o que sente, Deus envia sua luz por meio daqueles que Ele escolheu para guardar, proteger e restaurar. É nesse ponto de cansaço interior que São Miguel Arcanjo se aproxima com uma atenção que ultrapassa qualquer compreensão humana. Ele não observa de longe. Ele entra na dor, percorre os pensamentos que pesam, reconhece a inquietação que acelera a respiração e acolhe o pedido silencioso que você talvez nem tenha consciência de estar fazendo. A alma fala de muitas formas, e uma delas é o próprio peso que sentimos quando tentamos carregar sozinhos o que não fomos feitos para suportar. A ansiedade, quando se instala, não se limita ao que você pensa. Ela invade sua capacidade de confiar, altera a forma como você enxerga o futuro, distorce a percepção do presente e tenta se tornar mais real do que as promessas de Deus. É por isso que a luz de São Miguel não chega apenas como conforto, mas como intervenção. Ele se coloca entre você e aquilo que te aflige. Ele levanta sua espada como quem separa o que te oprime daquilo que Deus sonhou para a sua vida. E ao fazer isso, ele não apenas afasta o medo, ele reorganiza o ambiente espiritual ao seu redor para que sua alma volte a respirar sem pressão, sem agitação, sem a sensação de estar perdida dentro de si mesma. Deus conhece a fragilidade humana. Ele sabe que existem noites em que a mente parece mais forte do que a fé. Ele sabe que existem dias em que a angústia pesa mais do que a coragem. Ele sabe que existem momentos em que você tenta, mas não consegue encontrar saída. E justamente nesses momentos, Deus age de forma ainda mais profunda, porque é quando você percebe que a libertação não depende do seu esforço, mas da graça que o alcança. A presença de São Miguel Arcanjo é um testemunho dessa graça. Quando o céu responde ao pedido silencioso do seu coração, a transformação começa de dentro. O medo perde autoridade. A ansiedade deixa de ser senhora do seu interior. A luz vence o peso. A espada espiritual que protege você marca este momento como o início de uma restauração que não será interrompida. Pois quando Deus envia São Miguel, ele envia não apenas ajuda, mas vitória, a espada que corta o medo na raiz. O medo não se revela apenas nos momentos de pânico. Ele se infiltra de maneira silenciosa, cresce nos cantos mais escondidos da mente, ocupa regiões internas onde nenhuma pessoa consegue enxergar. Às vezes ele nasce de lembranças antigas. Outras vezes, surge de preocupações que ainda nem se tornaram realidade. A ansiedade o alimenta, a dúvida o sustenta e o desgaste emocional lhe abre portas. É por isso que Deus confia a São Miguel Arcanjo uma missão tão profunda. Não apenas enfrentar o medo, mas cortá-lo na raiz. O arcanjo não age de modo superficial. Ele penetra o núcleo espiritual que sustenta suas inquietações e ali instala a luz que nenhuma treva consegue resistir. Quando São Miguel levanta sua espada, ele não atinge apenas o que está ao redor. Ele toca o que está dentro. O combate espiritual acontece também na mente, porque é na mente que surgem imagens distorcidas, interpretações que machucam, expectativas que assustam e pensamentos que parecem maiores do que a verdade. A espada do arcanjo corta, com precisão divina, cada uma dessas estruturas que fazem o medo parecer invencível. Ela desfaz ilusões, ilumina regiões obscurecidas, expõe mentiras que você acreditou por tanto tempo que passaram a parecer identidade. A luz de São Miguel revela o que estava escondido
e fortalece o que estava frágil. A raiz do medo nem sempre é evidente. Muitas vezes ela se forma a partir de situações não resolvidas, palavras que feriram, silêncios que marcaram, culpas que nunca foram entregues a Deus, ou até mesmo de batalhas espirituais que você não percebe estar enfrentando. Por isso, quando a ansiedade cresce sem explicação, quando a preocupação se torna exagerada, quando a mente insiste em criar cenários ruins, a espada de São Miguel não chega para repreender você, mas para libertar. Deus não condena sua fragilidade. Ele envia auxílio para transformar aquilo que hoje te paralisa. Há um momento no combate espiritual em que a luz precisa tocar exatamente aquilo que você tem medo de olhar. São Miguel faz isso com sabedoria e misericórdia. Ele não força, não invade, não expõe de maneira abrupta. Ele ilumina de modo progressivo, para que sua alma suporte a verdade sem se romper. A verdade traz liberdade, mas também revela aquilo que precisa ser curado. A espada do arcanjo separa o que pertence a Deus do que pertence ao medo. Separar é um gesto de misericórdia, porque tudo o que é separado da raiz errada finalmente pode respirar, crescer e encontrar ordem. No livro de Daniel, quando o profeta enfrenta visões que o deixam prostrado ao chão, incapaz de se mover, Deus envia o arcanjo Miguel para fortalecê-lo e sustentá-lo. A Escritura não diz que Daniel não tinha fé, mas mostra que até aqueles que caminham na verdade, às vezes, precisam de auxílio espiritual para enfrentar aquilo que supera as forças humanas. Assim também acontece com você. A espada que São Miguel porta não representa violência, mas autoridade divina. Ela declara que nenhum medo terá domínio absoluto sobre sua vida, porque a luz sempre vence, mesmo quando você ainda não percebe essa vitória. Quando o arcanjo corta o medo pela raiz, algo começa a mudar no modo como você interpreta suas próprias emoções. Aquela sensação de ameaça constante perde intensidade. Aquela expectativa de que algo dará errado começa a enfraquecer. Os pensamentos que antes pareciam incontroláveis ficam menos agressivos. Isso acontece porque a raiz espiritual que alimentava o medo está sendo removida. Libertação não é apenas afastar a dor, mas transformar o terreno interno para que ela não volte a crescer com a mesma força. A espada de São Miguel também corta a raiz da inquietação que tenta convencer você de que precisa controlar tudo. A ansiedade se alimenta da falsa ideia de que sua segurança depende somente de si mesmo. A luz do arcanjo rompe essa ilusão, ao lembrar sua alma de que sua vida está nas mãos de Deus. Quando São Miguel se levanta para proteger você, a verdade espiritual se torna mais poderosa do que qualquer ameaça emocional. A fé não elimina desafios, mas muda a forma como você atravessa cada um deles. Ela devolve perspectiva, clareza e a certeza de que o mal não prevalece sobre aqueles que confiam na proteção divina. Há uma transformação profunda que acontece quando a raiz do medo é tocada pela graça. A mente começa a encontrar repouso. A respiração se torna mais suave. A alma percebe que não precisa lutar contra tudo ao mesmo tempo. A espada de São Miguel marca o limite entre o que te pertence e o que nunca deveria ter espaço dentro de você. Ela fecha portas abertas ao desânimo, desvios do pensamento, influências espirituais negativas e sentimentos que não nascem de Deus. A luz coloca cada coisa em seu lugar, restabelece ordem espiritual e fortalece a vontade para que você caminhe com firmeza. Por isso, quando você sente que o medo voltou, que a ansiedade reapareceu ou que pensamentos negativos tentam retomar espaço, não significa que a libertação falhou. Significa que o combate continua. A raiz já foi atingida, mas as marcas ainda se ajustam.
São Miguel permanece ao seu lado nesse processo. Ele sustenta sua perseverança, amplia sua força interior e protege seu coração enquanto Deus realiza a obra que somente o Altíssimo pode concluir. A espada que corta o medo na raiz é também a espada que abre o caminho da paz. E é por esse caminho que você está começando a caminhar agora. O medo não definirá quem você é. A ansiedade não dominará seus passos. A luz de São Miguel Arcanjo continuará avançando até que toda sombra seja dispersa. O que começou no interior se manifestará na sua vida de maneira concreta, porque quando Deus inicia uma libertação, Ele a leva até a plenitude. A presença que protege a mente cansada. A mente humana carrega batalhas que muitas vezes não chegam aos lábios. Há pensamentos que se repetem como ecos insistentes, preocupações que ganham espaço demais, tensões que se acumulam silenciosamente até se tornarem peso. Quando a mente se cansa, o espírito enfraquece. E quando o espírito enfraquece, o medo encontra brechas. É exatamente nesse lugar sensível que São Miguel Arcanjo se aproxima com a autoridade que Deus lhe confiou. Sua presença não é apenas uma resposta à aflição, é uma proteção ativa que envolve sua mente e impede que a ansiedade se torne senhora do seu interior. A presença de São Miguel tem um efeito espiritual que ultrapassa o que você sente emocionalmente. Ela toca o espaço invisível onde se formam pensamentos, intenções, memórias e decisões. Quando o arcanjo se coloca ao seu lado, a mente cansada deixa de estar exposta. Aquilo que antes parecia invadir sem resistência, agora encontra um guardião. É como se Deus colocasse uma sentinela diante das suas inquietações para impedir que elas se transformem em tormento. A proteção não é apenas externa, ela atua no ponto mais vulnerável, o ritmo interior que perdeu equilíbrio. Muitas inquietações começam de forma pequena, uma dúvida que passa rápido, um comentário que fica ecoando, uma situação que desperta insegurança. Com o tempo, esses fragmentos se somam até se tornarem ansiedade contínua. São Miguel Arcanjo não espera que o peso aumente. Ele intervém ainda no início, iluminando aquilo que poderia se transformar em angústia e desfazendo qualquer influência espiritual que tente amplificar o que você sente. Sua espada não corta apenas o medo, ela separa o que é real do que é distorcido, o que procede de Deus do que nasce do desânimo, o que é preocupação legítima do que é exagero produzido pela própria ansiedade. A mente cansada não precisa apenas de descanso, ela precisa de direção. Quando São Miguel se aproxima, ele reorganiza aquilo que estava disperso. Pensamentos que antes competiam entre si começam a se acalmar. Ideias que pareciam caóticas encontram lugar. A tensão que dificultava até mesmo as coisas simples começa a se dissolver. Essa reorganização interna não é obra humana. Ela nasce da presença espiritual daquele que Deus enviou para proteger seus filhos contra toda confusão, externa ou interna. Em muitos momentos da Escritura, Deus envia seus mensageiros para fortalecer aqueles que estão em batalha. Em Lucas, quando Jesus está no Getsêmani, um anjo aparece para confortá-lo e sustentá-lo em sua angústia. A presença angelical não retira a dor, mas devolve clareza, coragem e firmeza. Assim também São Miguel age com você. Ele não apaga sua história, mas impede que ela se torne prisão. Ele não elimina suas responsabilidades, mas impede que o medo as transforme em fardo insuportável. A presença dele protege sua mente para que você volte a enxergar tudo com a luz de Deus. A ansiedade tenta atingir primeiro a percepção. Ela distorce riscos, aumenta problemas, diminui forças
e cria uma sensação de ameaça que não corresponde à realidade. Quando São Miguel está presente, essa distorção começa a perder força. É como se a sua mente recebesse um filtro espiritual que impede que pensamentos negativos ganhem autoridade. Você ainda percebe suas dificuldades, mas agora sem exagero. Você ainda reconhece desafios, mas sem a mentira interior de que não conseguirá enfrentá-los. A proteção da mente é também proteção da fé, porque quando a mente se acalma, a confiança em Deus volta a respirar. Há também a influência espiritual que se aproveita da fragilidade humana. A inquietação prolongada abre espaço para sugestões negativas, temores sem fundamento, julgamentos injustos sobre si mesmo e até mesmo a sensação de abandono. A presença de São Miguel fecha essas portas. Ele se coloca como guardião, defendendo seu interior contra tudo o que tenta manipular suas emoções ou enfraquecer sua esperança. A batalha não é apenas psicológica, é espiritual. Por isso, Deus envia um guerreiro espiritual, um príncipe dos exércitos celestes, para lutar por você, onde você não pode lutar sozinho. Quando São Miguel protege a mente cansada, ele também fortalece a vontade. Uma mente abatida tira forças até das decisões mais simples. A presença do arcanjo devolve firmeza. Você passa a perceber que não precisa ceder ao medo. Não precisa alimentar pensamentos de derrota. Não precisa aceitar a ansiedade como destino. A proteção divina dá liberdade para que sua vontade retome seu lugar. Ela devolve a capacidade de escolher a paz, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. É importante compreender que a proteção da mente não se limita ao momento presente. São Miguel constrói dentro de você um espaço de estabilidade espiritual que o acompanha nos dias seguintes. A paz não é apenas alívio momentâneo. Ela se torna terreno onde você pisa. Quando a mente se fortalece, o coração descansa. E quando o coração descansa, as emoções deixam de comandar sua vida. A presença de São Miguel Arcanjo não é apenas defesa, é ensino. Ele ensina sua alma a confiar de novo. Ensina sua mente a discernir o que deve ser acolhido e o que deve ser rejeitado. Ensina seu espírito a se levantar com dignidade, mesmo quando a ansiedade tenta te arrastar. Ele não faz isso com imposição, mas com a luz que Deus colocou em suas mãos. A luz forma cristãos fortes, não apenas aliviados. E é essa força que começa a nascer dentro de você. A mente cansada está agora sob proteção. A ansiedade não terá domínio absoluto. O medo não governará seus pensamentos. A luz de São Miguel permanece, e onde essa luz repousa, o descanso espiritual começa a florescer. O sopro de coragem que ressurge do invisível. A coragem verdadeira não nasce da ausência de medo, mas da luz que Deus derrama sobre aqueles que se sentem fracos e, mesmo assim, continuam buscando amparo no alto. Há momentos em que você tenta ser forte, mas percebe que suas próprias forças não sustentam o peso dos dias. É justamente nesses instantes que São Miguel Arcanjo se aproxima para soprar sobre sua alma a coragem que não vem da natureza humana, mas da graça que restaura o que parecia esgotado. Não é uma coragem ruidosa nem impulsiva. É silenciosa, firme e profunda, como um fogo que reacende em um coração que já não acreditava ser capaz de continuar. Esse sopro não é simbólico. É real, espiritual e eficaz. São Miguel, como príncipe dos exércitos celestes, recebeu de Deus a missão de fortalecer os que caminham sob grande angústia. Quando ele visita sua alma, a primeira transformação acontece dentro, onde ninguém vê. Ele toca a raiz da insegurança, ilumina áreas enfraquecidas
desperta memórias de fidelidade divina e recorda sua identidade espiritual. Esse gesto devolve dignidade ao coração ferido, porque mostra que sua fragilidade não é incapacidade, mas lugar de encontro com a força de Deus. A coragem que ressurge pelo sopro de São Miguel não é a mesma que o mundo ensina. Não nasce de esforço, nem de autossuficiência, nem de discursos motivacionais. Ela se forma quando a alma compreende que não está abandonada no combate. É a coragem que brota quando você percebe que o Altíssimo enviou um de seus maiores guerreiros para caminhar ao seu lado. É a coragem que nasce quando o espírito sente que não luta mais sozinho. É a coragem que se sustenta na verdade proclamada em textos como o Salmo 27, onde a fé declara que o Senhor é luz e salvação, e que por isso não há motivo para temor. Quando São Miguel sopra coragem sobre você, algo muda na forma como você enxerga suas próprias batalhas. O que antes parecia impossível se torna enfrentável. O que antes te intimidava perde intensidade. O que antes roubava seu ânimo começa a ceder espaço. Não porque a realidade mudou, mas porque sua alma se fortaleceu. Esse é o movimento espiritual mais precioso. Quando Deus não altera imediatamente as circunstâncias, mas altera você para que possa atravessá-las com firmeza. E essa firmeza nasce exatamente da coragem restaurada pelo arcanjo. O sopro de São Miguel também toca a percepção espiritual. Ele purifica o olhar interior para que você enxergue além do medo e perceba os sinais da ação de Deus que estavam ocultos pela ansiedade. A ansiedade estreita a visão, a coragem a amplia. A ansiedade cria pressa, a coragem cria confiança. A ansiedade te convence de que tudo depende de você. A coragem te lembra que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Nessa mudança de perspectiva, sua alma aprende a descansar enquanto luta, a esperar enquanto avança, a confiar enquanto enfrenta. Há uma passagem na Sagrada Escritura que revela essa dinâmica espiritual com profundidade. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias foge para o deserto tomado pelo medo, exausto e sem força, Deus envia um anjo para tocar seu ombro e lhe dizer para levantar-se. Não foi força física que devolveu coragem ao profeta. Foi a visita espiritual que reacendeu sua esperança. Assim como aquele anjo, São Miguel é enviado para te lembrar de que ainda há caminho pela frente, ainda há propósito na sua história e ainda há vitória preparada por Deus. O arcanjo não repete palavras, ele transmite presença, e a presença dele sustenta o que o medo tenta desmoronar. O sopro de coragem de São Miguel também confronta mentiras que a ansiedade repetiu até parecerem verdades. Ele desfaz pensamentos que afirmam que você não vai conseguir, que você não é suficiente, que nada mudará. A espada que corta o medo prepara o terreno, mas é o sopro que planta nova força no interior. A coragem não substitui a fé, ela a desperta. Ela abre espaço para que a fé recupere sua voz, lembrando o coração das promessas de Deus, como as palavras que Jesus pronunciou em João, capítulo 16, versículo 33, afirmando que no mundo haveria aflições, mas que ele venceu o mundo. Quando a coragem ressurge, a alma experimenta um movimento de reorganização espiritual. A clareza onde havia confusão, a firmeza onde havia fragilidade, a silêncio interior onde antes havia ruído. A coragem concede equilíbrio. Não o equilíbrio que depende de circunstâncias externas, mas o equilíbrio que nasce da convicção de estar protegido por Deus e acompanhado por São Miguel Arcanjo. Essa convicção não elimina desafios, mas impede que eles se tornem gigantes intransponíveis. Existe também uma transformação prática que acontece quando a coragem toca o coração.
A vontade se fortalece, a disciplina retorna, o ânimo renasce. A alma começa a reagir à vida com mais serenidade. A oração se aprofunda, a confiança se estabelece, a esperança se renova. O medo não desaparece de forma imediata, mas perde o trono que ocupava dentro de você. A coragem tira o medo da posição de comando e devolve ao Espírito Santo o governo da sua interioridade. Este sopro é contínuo. São Miguel não visita sua alma apenas uma vez. Ele acompanha o processo. Ele protege cada avanço. Ele sela cada conquista interior. Ele permanece até que sua força se torne estável e sua paz se torne madura. Ele não oferece apenas uma fagulha, oferece constância. A constância que transforma vidas, que cura traumas, que restaura identidades e que reacende sonhos apagados. A constância que devolve ao coração a certeza de que Deus está conduzindo tudo com sabedoria e amor. O sopro de coragem que ressurge do invisível é um dos maiores dons da proteção espiritual. Ele marca o início de uma nova etapa em sua vida interior. E essa etapa começa agora, enquanto São Miguel continua ao seu lado, sustentando sua alma e preparando você para vitórias que ainda não consegue imaginar. A libertação que transforma sua história. A libertação que Deus realiza por meio de São Miguel Arcanjo não se limita ao alívio momentâneo das emoções ou à simples diminuição da ansiedade. Ela penetra regiões profundas da alma, reorganiza fundamentos interiores e inaugura caminhos novos que você talvez jamais tivesse coragem de trilhar. Quando a espada de luz toca aquilo que antes te aprisionava, não ocorre apenas a ruptura do mal que atuava. Acontece também a reconstrução daquilo que o medo havia destruído dentro de você. A libertação espiritual não é apenas um ato. É um processo contínuo que transforma a maneira como você pensa, sente e interpreta sua própria história. Há correntes que você reconhece, porque as sente todos os dias. São aquelas que paralisam decisões, interrompem projetos e sabotam a paz interior. Mas existem também correntes silenciosas, tão antigas que quase parecem parte da sua identidade. Culpas não resolvidas, feridas antigas, expectativas quebradas, promessas que nunca se cumpriram, perdas que não foram compreendidas. São raízes profundas que alimentam a ansiedade de forma constante e, muitas vezes, imperceptível. Quando São Miguel ergue sua espada, ele não age apenas sobre o que é visível. Ele toca essas raízes ocultas para que a libertação seja completa. A luz do arcanjo penetra naquilo que você acha difícil revisitar. Ela ilumina seu passado sem acusar, revela padrões de medo sem condenar, expõe fragilidades sem envergonhar. A libertação começa quando a luz mostra que você não precisa mais carregar tudo sozinho. A espada não humilha, ela separa. E separar é um gesto de misericórdia. Ela distingue o que pertence ao plano de Deus do que nasceu do sofrimento humano ou da influência espiritual negativa. A libertação começa justamente nesse ponto de separação, quando aquilo que não é seu começa a deixar de te dominar. Mas a libertação não se restringe à alma. Ela se manifesta também na vida prática. Quando a ansiedade perde sua força, sua capacidade de decisão melhora. Quando o medo é removido da raiz, relacionamentos se tornam mais saudáveis. Quando a inquietação deixa de controlar a mente, projetos que estavam parados encontram movimento. A transformação espiritual gera transformação exterior, porque tudo que nasce de Deus naturalmente se expande para além do invisível. Assim, cada passo que São Miguel te ajuda a dar no interior se reflete no caminho que você percorre no mundo. A Escritura mostra que toda libertação verdadeira
aponta para um novo propósito. Foi assim com o povo de Israel ao sair do Egito. A mão de Deus não os libertou para deixá-los vagando sem direção, mas para conduzi-los a uma terra prometida. Assim acontece com você. Quando Deus envia São Miguel Arcanjo para libertar seu coração, Ele não está apenas afastando o que te faz mal. Ele está abrindo o caminho para aquilo que Ele deseja construir em sua vida. A libertação é sempre um prelúdio de algo maior. A ansiedade, quando permanece por muito tempo, forma construções interiores que alteram a forma como você enxerga a Deus e a si mesmo. Ela cria muros, distorce perspectivas e impede a alma de repousar na confiança. A luz de São Miguel percorre essas distorções e as corrige, como alguém que rearruma os pilares de uma casa para evitar que ela desmorone. Deus constrói sua paz em fundamentos sólidos, e esses fundamentos começam a ser estabelecidos quando a espada separa o verdadeiro do falso, o essencial do acessório, a fé do medo. A libertação que transforma sua história também é libertação da pressa interior. A ansiedade sempre apressa, porque faz a alma acreditar que algo terrível acontecerá se ela não agir imediatamente. São Miguel desacelera esse ritmo compulsivo, devolvendo ao seu interior a certeza de que Deus age no tempo certo. A libertação do tempo interior é uma das mais profundas porque permite que você pare de se culpar por não conseguir controlar o que está além das suas mãos. Quando a alma aprende a esperar, ela aprende a confiar. E quando aprende a confiar, ela se torna forte. São Miguel também trabalha na área das emoções que ficaram congeladas. Há dores que você não conseguiu expressar, medos que guardou em silêncio, lágrimas que segurou porque achou que não podia demonstrar fraqueza. Esses bloqueios emocionais criam pesos que alimentam a ansiedade. A luz do arcanjo aquece essas regiões internas, permitindo que elas se movimentem novamente. Emoções antes reprimidas encontram caminho para serem curadas, não por descontrole, mas por graça. A libertação devolve fluidez ao espírito, e a fluidez devolve leveza ao coração. Outra dimensão dessa libertação é a restauração da autopercepção. O medo te convenceu, ao longo dos anos, de que você era menor do que realmente é. A ansiedade te fez acreditar que você era fraco demais, incapaz demais, atrasado demais. São Miguel destrói essas mentiras com a verdade que Deus proclama sobre você. A luz do arcanjo revela sua identidade como filho ou filha amada de Deus, capaz de enfrentar batalhas, digno de receber promessas e guardado pelas mãos do Altíssimo. Quando a autopercepção é restaurada, o medo perde seu poder. A libertação também atua nas expectativas do futuro. A ansiedade cria cenários negativos, alimenta o medo do desconhecido e impede que você confie nos planos divinos. São Miguel corta essas projeções distorcidas e substitui a inquietação por esperança. Ele não promete que todos os caminhos serão fáceis, mas assegura que você jamais os percorrerá sozinho. A libertação abre espaço para que a esperança volte a florescer e a esperança, por sua vez, molda a forma como você caminha. O movimento final da libertação é a reconstrução. Deus não remove sem restaurar. A espada de São Miguel abre espaço para a paz, mas é a graça divina que preenche esse espaço com sentido, direção e propósito. A ansiedade já não dita o ritmo. O medo já não determina suas escolhas. A luz que entrou não sairá. E aquilo que começou como libertação agora se torna transformação. A história que parecia marcada por inquietações passa a ser reescrita pela luz. E essa luz permanecerá até que seu coração caminhe com segurança no propósito para o qual Deus te criou. A paz que sela o coração de quem confia. Há um momento na caminhada espiritual em que a luta diminui
o ruído interior se aquieta e um silêncio novo toma forma dentro da alma. Não é silêncio de vazio, mas de plenitude. Não é sinal de fuga, mas de vitória. Esse silêncio nasce quando a paz de Deus finalmente encontra espaço para repousar onde antes reinavam angústia, medo e inquietação. É a paz que não depende de circunstâncias, emoções ou resultados imediatos. É a paz que se torna selo, marca e proteção. E essa paz chega quando São Miguel Arcanjo conclui o combate interior que travou ao seu lado e permanece como guardião para que nenhuma sombra volte a ocupar o espaço que a luz conquistou. A paz que sela o coração não é frágil. Ela não se desfaz diante de uma preocupação repentina, não se abala com tempestades externas e não desmorona quando sentimentos antigos tentam retornar. Isso porque sua raiz já não está nas emoções, mas na verdade espiritual que agora sustenta seu interior. O coração selado pela paz de Deus não se torna insensível, ele se torna firme. É como alguém que aprende a caminhar sobre terreno antes instável e agora descobre que seus passos não afundam mais. A fé assume o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. A confiança toma o espaço que antes pertencia ao medo. Essa paz começa quando a luz de São Miguel Arcanjo estabelece um limite espiritual ao redor do seu coração. Não um muro que isola, mas um escudo que protege. Esse escudo impede que pensamentos invasivos ganhem autoridade. Ele bloqueia sugestões negativas que antes encontravam espaço para crescer. Ele não retira a capacidade de sentir, mas direciona esses sentimentos para que não se tornem tiranos da sua alma. A paz se torna, então, uma espécie de atmosfera interior, um ambiente espiritual que acompanha você onde quer que vá. A Escritura mostra que a paz é fruto da presença de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, São Paulo descreve essa paz como algo que excede todo entendimento, protegendo o coração e a mente daqueles que permanecem em Cristo. Essa proteção não é simbólica, é real, profunda e contínua. Quando a paz divina se estabelece dentro de você, ela não apenas acalma, mas governa. Ela organiza, filtra e fortalece. Ela molda tanto sua percepção quanto suas decisões. Assim, mesmo quando surgem desafios, eles não encontram mais o mesmo terreno fértil de antes para gerar ansiedade. A presença de São Miguel tem papel crucial nessa construção. A espada dele corta o medo, sua luz reorganiza o interior e sua presença fortalece a mente. Mas é sua vigilância espiritual que garante que a paz permaneça. A batalha não é vencida apenas quando o inimigo recua, mas quando a paz ocupa o espaço que antes pertencia ao conflito. São Miguel vigia esse espaço. Ele se torna sentinela do seu coração, guardando-o contra qualquer movimento espiritual que tente restaurar antigas cadeias. A paz que sela o coração é também instrumento de discernimento. Quando a alma está inquieta, ela interpreta tudo de forma distorcida. Mas quando está em paz, ela enxerga com clareza. Ela compreende com sabedoria. Ela percebe com profundidade. São Miguel protege essa clareza, impedindo que pensamentos de medo interfiram naquilo que Deus está construindo. A paz, então, não é apenas sensação, mas direção. Ela guia suas escolhas, ilumina seus passos e o impede de tomar decisões motivadas por desespero ou insegurança. Há também a dimensão afetiva dessa paz. A ansiedade tende a vincular a pessoa ao passado ou ao futuro. A paz devolve a capacidade de viver o presente. Ela permite que a alma respire, que a mente descanse e que o coração se abra para o que Deus está fazendo agora. São Miguel sustenta essa experiência,
lembrando continuamente que a segurança não está no controle das circunstâncias, mas na fidelidade divina. O coração selado pela paz carrega essa consciência. Deus está presente, agindo e conduzindo cada detalhe. A transformação gerada por essa paz se manifesta de várias formas. Ela fortalece sua paciência, ela suaviza sua fala, ela reduz reações impulsivas, ela cria espaço para o amor, ela devolve serenidade aos relacionamentos, ela ajuda o corpo a descansar, ela devolve esperança ao olhar. Tudo isso porque a paz não é um sentimento isolado, é uma realidade espiritual que altera a maneira como você vive. A espada de São Miguel abriu caminho para ela e agora sua presença a sustenta para que nada a roube. Essa paz também se torna testemunho. Pessoas ao seu redor perceberão que algo mudou. Elas verão que seu olhar está mais firme, que suas palavras estão mais ponderadas, que sua postura está mais serena. A paz interior é silenciosa, mas irradia. Ela ilumina ambientes, inspira pessoas e reflete a luz daquele que venceu todo o mal. Não se trata de mostrar força, mas de revelar a obra de Deus. A paz é fruto de um combate vencido pelo poder divino, e São Miguel é mensageiro dessa vitória. Por fim, a paz que sela o coração de quem confia torna-se fundação para os próximos passos da sua vida espiritual. A batalha foi vencida, mas o caminho continua. A paz não é o fim, é o solo onde novos começos são construídos. É nela que sua fé se aprofunda, que sua esperança se fortalece e que sua relação com Deus amadurece. São Miguel permanece como guardião desse solo, assegurando que nada venha arrancar a semente que Deus plantou. Assim, enquanto você segue em frente, saiba que a paz que agora repousa sobre seu coração é fruto da graça, fruto da proteção divina e fruto do combate espiritual que você não enfrentou sozinho. Onde essa paz reina, o medo não volta a governar. Onde ela se estabelece, a ansiedade não encontra mais domínio. Onde ela habita, Deus se torna ainda mais visível na sua vida.